Alô, meus bonitinhos, educação física, música, que bom estar com vocês novamente. Bem, hoje nós vamos trabalhar a aula 6, tá? Testes ou provas objetivas, tá? Então, o que é importante que nós saibamos? Que teste é bem, assim, complicado, né? Porque o professor fala assim, vamos dar teste. Então, os alunos ficam mortos de medo, né? Na verdade, não precisem ter medo, porque o teste, para o professor, é uma forma de diagnóstico da aprendizagem. Isso é muito bom, professor. Então, com o teste, é possível o professor avaliar o nível de conhecimento do aluno, tá? Em sua maioria, isso é feito com uma série de questões. O teste pode ser feito com várias questões e de vários tipos também. Porque as questões, elas podem diferir, né, de forma, de tamanho, de maneiras diferentes. Porque, ao final, o que o professor deseja? Ele deseja que os alunos respondam às questões para que sejam avaliados e vejam os resultados que eles podem conseguir. Na verdade, é um objetivo. O teste é uma avaliação diagnóstica, né? Então, eu só vou passar para o outro conteúdo quando eu perceber que meus alunos, por meio do teste, eles irão aprender. E um bom professor, né, que a gente sabe que vocês são bons professores, né, serão bons professores, ele procura ajustar aquele material da turma dele de acordo com o quê? Com o resultado do teste, né, que ele aplicou, porque assim ele consegue se aprimorar. Bem, questão número 2. Grande maioria dos meus alunos errar a questão número 2, a número 5, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever o conteúdo daquela questão número 2, rever a questão número 5 e perceber que aquelas duas questões, o conteúdo precisa ser dado novamente, mas de outra forma. Eu vou utilizar uma nova estratégia de aprendizagem. Bem, esses resultados dos testes, eles podem apontar para nós, educadores, qual é a parte, então, né, desse material que nós trabalhamos com vocês. Elas estão claras ou não estão claras, né? Onde que eu preciso trabalhar mais? Será que eu vou ter que fazer um treinamento extra? Porque o aluno, depois dos testes, vem a prova, que a prova é dada sempre no final do bimestre e depois tem a prova final. Então, é importante que nós vamos trabalhando, né, com as avaliações somativas dentro do bimestre até chegar na prova. E, falando em prova, né, o que é uma prova? O que é prova? A prova, ela é como um teste, só que ela vai também provar o conhecimento dos alunos, né? Só que é através de uma prova. A prova também consiste numa série de questões, elas podem ser de múltipla escolha, certo ou errado, falso ou verdadeiro, numere a segunda coluna de acordo com a terceira, etc. Pode ter questões abertas, por exemplo, as questões subjetivas. As questões de marcar X, certo e errado, falso ou verdadeiro, isso tudo são objetivas. A questão aberta são as questões descritivas, que a gente chama de subjetivo. O aluno tem que saber, né, responder aquela questão. No final, o que o professor precisa saber? Ele vai somar, né, os pontos da prova e dar uma nota. E essa nota pode impactar na aprovação ou reprovação do aluno, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre teste e prova? Bem, uma diferença muito interessante é que a prova tem um caráter mais formal. O teste, ele é competência do professor. Vocês estão lá dentro do bimestre e você fala, não, eu vou dar esse conteúdo, vou dar um teste, vou dar conteúdo, vou dar teste, vou dar conteúdo, vou dar teste. Por quê? Quando você dá um conteúdo, avalia, você já está sabendo qual o conteúdo que o aluno realmente aprendeu e qual que precisa de um reforço para você continuar trabalhando aquele conteúdo para os próximos testes, ele sanar aquela dificuldade, né? Mas, dito isso também, essa teste e prova são usados que alguns professores usam como sinônimos, né?
Mas eu principalmente acredito que eles servem de propósito diferente, tá? Muito diferente. Porque o teste é uma ferramenta para medir o nível de conhecimento dos seus alunos. E, enquanto isso, eu, dentro do teste, eu posso ajustar o meu material, ajustar uma estratégia diferente de aprendizagem para que o meu aluno realmente ele possa aprender. Eu vou trabalhar com as questões que ele não conseguiu, né? Isso é muito interessante para o professor, né? Qual é o objetivo da prova, né? Ela tem o objetivo de fazer com que os alunos aprendam, para que no final do bimestre ele se saia bem. Isso aí não é a prova, desculpa, é o teste, né? É o teste. Então, por isso que a gente vai dando teste. Então, pensa bem, o teste é uma ferramenta para medir o conhecimento do aluno durante o bimestre. O objetivo é fazer com que o aluno aprenda para que no final do bimestre ele consiga sair bem na prova bimestral. Igual nós temos nota 1, nota 2, somando as duas, o aluno vai ou não para a final. Então, a nota da prova, que ela tem um valor mais substancial, porque ela é um instrumento formal, né, dentro da instituição, ela tem um valor maior, porque ela vai congregar todo o conhecimento que foi estudado durante o bimestre. Que foi, o professor aproveita todo aquele conteúdo que ele deu nos testes, ele vai dar na prova. Então, aí a prova cai o quê? Tudo que foi dado naquele bimestre ou semestre, o que for. Agora, a prova, ela é mais formal, né? Ela e te diz, né, diz para o professor se o estudante realmente aprendeu durante todo o bimestre, pois ela é dada normalmente a cada final de bimestre. E esse resultado aponta se o aluno aprendeu ou não o conteúdo estudado, como eu já havia dito para vocês, tá? Então, o que compete ao professor? Compete uma tarefa muito fácil, muito fácil. Cabe ao professor, durante todo o bimestre, ao elaborar os testes, ele tem que prestar muita atenção nos resultados e fazer aquela acariação que eu disse para vocês. Em cada teste, quais são os conteúdos que a grande maioria dos meus alunos não conseguiram acertar. Então, significa que eles não aprenderam. Então, diante disso, né, eu tenho que aproveitar esse resultado. Eu estou fazendo o quê? Um diagnóstico dos conteúdos não apreendidos. Qual o objetivo de eu fazer, né, do professor fazer esse diagnóstico? É porque, em cima disso, o professor irá replanejar, remodelar a sua metodologia. Aquela metodologia, meu colega, não deu certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a metodologia, tá? Então, gente, o que nós temos? A aula de hoje, ela é muito fácil à medida que vocês saibam, né, a diferença entre testes e provas. Por enquanto, hoje nós vamos trabalhar isso, tá? Não é muito, mas é bastante, é suficiente para que vocês possam elaborar testes muito bons para os seus alunos, né? Quando eu digo teste, pode ser qualquer outra atividade que vai culminar com uma prova, tá bem? Então, eu agradeço a vocês, a aula foi pequena, mas ela foi, eu acho muito importante, porque a avaliação é o tendão de Aquiles de todos nós, professores. É muito difícil avaliar. Então, bom final de semana, estudem, tá? Quem faltou de me entregar as avaliações, me entregue. Um beijo no coração de todos vocês, até a próxima aula.